Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante aqui no Momento de Saúde. É um assunto meio genérico, assim, que ele faz parte da vida de todo mundo, né? E eu tenho 10 minutos para falar, mas com certeza nós ficaríamos aqui uma noite, uma manhã inteira, uma tarde inteira falando disso e não acabaria. E nós vamos falar hoje sobre... Pode colocar, Casaça, para mim, por favor? Hoje nós vamos falar sobre a água, a importância da água para a nossa vida. E que coisa intrigante. Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho a respeito da água, a gente vai ver que, apesar dela fazer parte do nosso cotidiano, é algo muito intrigante, magnífico, divino. Isso eu posso falar para vocês, com certeza absoluta. É um dos mistérios de Deus, é a água. Reparem aqui na imagem, a gota, olha como ela, um negócio tão perfeito, um círculo tão perfeito, olha a ondulação que faz, é algo realmente divino. E a água está relacionada à vida. Tudo que nós conhecemos, ou praticamente tudo que nós conhecemos é formado de água. Tudo. E olha só. Amigo, não estou conseguindo passar agora. Para vocês terem uma ideia, um texto bíblico. Aí, olha. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do quê? Das águas. Então, provavelmente, a água vem de um tempo que nós não conhecemos, muito antes. Outro texto. Mas aquele que bebesse, é Cristo falando com a mulher samaritana na fonte de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que ele der, se fará nele uma fonte de água que jorre para onde? Para a vida eterna. Então você percebe aí a ligação da água com o divino. Como é fantástico. A água, na verdade, ela é a base da formação, em termos de substâncias. Ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo a certo ponto de o próprio Cristo dizer que Ele é a água da vida. Que fantástico, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho mais da substância em si, só para vocês terem uma ideia de como a água está relacionada com o divino. Água, por definição, é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Todo mundo conhece isso, né? O famoso H2O. Uma formação simples, mas ao mesmo tempo complexa, já que ela faz parte de muita coisa. É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte de sua superfície e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Algumas características físico-químicas da água. Ponto de ebulição 100 graus, densidade 997 kg por metro cúbico. A fórmula, vocês sabem, o ponto de fusão é 0 graus. Tá? Isso daí só para vocês terem uma ideia. E o que a água faz no nosso corpo? Qual a importância dela para o nosso organismo? Aí, ó. Dentre as principais funções da água no corpo humano, podemos destacar sua participação nas reações químicas no controle da temperatura do corpo, no transporte de nutrientes e está presente em secreções corpóreas como a saliva e a lágrima. Um adulto é composto 60% de água, uma criança até 70%. Ou seja, nós somos uma água que anda, mais ou menos isso. Como a gente deve fazer para se nutrir bem de água, já que ela é tão importante? Um cálculo simples aqui, ó, 35 ml de água multiplicado pelo peso corporal de cada um. Se você vai dar um valor em ml, você divide por 1000 e você sabe quantos copos de água você tem que tomar por dia. Aí, ó, um exemplo, uma pessoa de 45 quilos deve tomar 1,5 litro de água por dia, o equivalente de 7 a 8 copos, e uma pessoa de 80 quilogramas deve tomar 2,8 litros de água por dia, aproximadamente 14 copos. Quem faz isso aqui?
Eu só olhei para esse lado aqui. Dá para contar no dedo, né? Nem eu faço isso. A gente toma um monte de coisa, mas não, o mais importante a gente não toma, né, Leopoldo? E olha outras coisas interessantes e intrigantes aqui. Olha lá. Ciência do Bom Viver, página 237, Espírito de Profecia. Olha o que a irmã White fala. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede dos homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de regular a circulação do sangue. Isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. E hoje a gente tem escutado falar muito a respeito do pH da água, né? Já viu isso? Que a água tem um pH tal, isso daqui regula o organismo, não sei o quê. Essa senhora aqui, há mais de 100 anos atrás, ela escreveu essa preciosidade para a nossa saúde. Com certeza algo inspirado, né? Um banho frio ou fresco é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando na eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, abre aquele chuveiro quente na costa e relaxa, né? Não é verdade? Ciência do Bom Viver, página 237. Procurem que tem mais informação a respeito da água e dos remédios naturais de Deus. Falando nisso, daí é um dos remédios naturais de Deus. A igreja preconiza 8 remédios e a água pura é um deles. Tá? Continuando, tá aí. pH da água. É um fator importante? Vou tentar falar isso aqui bem rapidinho por causa do tempo para vocês. A escala do pH da água pode variar de 1 a 14, tá? E o pH ideal para a nossa saúde é acima de 7. Falando do nosso organismo, tá? O pH de 7 a 10 significa que a água é alcalina, ácida, neutra e alcalina, tá? De 0 a 14. A água com pH alcalino possui um poder de tratação superior às demais águas. E é uma água com poder alcalinizante, rica em minerais como o magnésio, também pode contribuir para a longevidade, pois protege contra doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e obesidade. O nosso sangue, ele trabalha com pH de 7,35, levemente alcalinizado, tá? E ele mantém isso regular dentro da gente. O nosso organismo trabalha sempre mantendo esse pH nesse número aí, 7,35. Ou bem próximo disso. Tá? E aí o que acontece? Se nós tomarmos uma bebida ou uma água com pH muito baixo, isso vai desregularizar. E o organismo vai buscar essa regularização. Um exemplo, o refrigerante. O pH do refrigerante é 2,5. O pH do café é 2,9. É ácido puro que a gente toma quando está ingerindo essas bebidas aí. Aí o que acontece? O organismo vai buscar substâncias reguladoras no corpo. E um dos lugares, só para vocês terem um exemplo, um dos lugares que ele vai buscar é nos ossos. É por isso que a gente tem visto tantas pesquisas mostrando que o refrigerante causa osteoporose. É por causa disso aí. Para tentar buscar regularizar o pH do sangue. O que a irmã White falou há mais de 100 anos atrás. Interessante, né? E a água que nós tomamos aqui em Belém? Uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal do Pará em 2013, ela constatou que a água que nós tomamos tem altos índices de acidez. Olha aí, nossa água tem um pH de 4 ou 3. E é quase um refrigerante que a gente está tomando. Isso aqui foi o pesquisador falando na hora da pesquisa dele. A gente já encontra algumas águas alcalinizadas aqui, em alguns lugares vendendo água alcalinizada, tá? Mas normalmente a água que nós ingerimos em casa, se ela vier direto da torneira, do encanamento, ela é ácida, pode provar. Se você pegar uma água básica, você vai sentir a diferença na hora, porque ela é meio salgada. Isso traz problemas sérios, essa pesquisa estava falando, problemas sérios que esse pH baixo traz para o nosso organismo, tá? Isso daqui eu fiz só para a gente entender como é que a gente, quando a gente pegar uma água, como a gente tem que entender o rótulo, né, da água, que a gente pega, toma, não sabe nem o que está tomando, está com sede, já sai tomando a água. E
e eu acho interessante a gente dar uma lida no rótulo, tá? Olha só o que acontece aqui. O pH, a temperatura normal, ambiente, 25 graus. Esse pH aqui de 8,58 mostra que ela é uma água mineral alcalina. Tá? Essa água aqui, ela é difícil você encontrar. Com esse pH é difícil de encontrar aqui em Belém. Você já encontra água próximo de 7 aqui. Tá? Eu não vou falar marca para não ser um negócio meio complicado. Tá? E outra coisa importante, todas as vezes que você pegar um pH desse aqui, você vai observar que a taxa de bicarbonato é alta e de magnésio também, é considerável. E, interessante, olha só, tem flúor na água. É por isso que a geração mais nova não tem muito problema de cárie. Ou essa possibilidade de cárie é bem reduzida porque a água que a gente toma tem muito flúor, ou uma quantidade boa de flúor, tá? Ou seja, olha só como está em negrito aqui ainda, contém fluoreto. Tudo bem? Isso daqui é um rótulo também, digital que eu peguei, tá? De uma água que tem o pH, olha aí, 4,91. Isso daqui é a média que a gente encontra aqui em Belém. Um pouquinho menor que isso, tá? Olha o valor de bicarbonato. Miligrama por litro, 2,94, aquele era 200 e pouco. Olha a quantidade de magnésio, 0,030, quase nada de magnésio. Ou seja, isso daqui é uma água com pH baixo, ácida. Esse daqui que a gente encontra mais aqui em Belém, tá? E aí, como é que a gente tem que prestar atenção e cuidar disso? Como é que a gente tem que alcalinizar a água da gente? Tem algumas formas, né? Vou falar duas para vocês aqui. Uma é comprar um filtro alcalinizante, que custa mais ou menos entre R$1.000 e R$2.500. Caro, né? Já pensou? E a outra é você fazer o seguinte, você pega, vou falar numa proporção de 20 litros de água, aquele garrafão de 20 litros, tá? Cloreto de magnésia, bicarbonato de sódio e sal. Um sal bom, tipo esse sal rosa, sal do Himalaia, tem uma média de 48 nutrientes nesse sal, não sei se vocês sabem disso. E aí vocês vão pegar uma colher de sopa, 20 litros, uma colher de sopa de bicarbonato, colocar, cloreto de magnésio, colocar, colher de sal, colocar e mexer. Alcalinizou a água, pode tomar. Só você não tem como medir, não sei que vocês tenham um medidor de acidez da água. Sabe aquele negócio que vende em casa, de negócio de piscina? Ali tem, para saber. Você vai andar com aquilo ali dentro de casa, é meio complicado. Então, fazendo isso daí, você vai ter uma água boa para tomar. Os benefícios são enormes de uma água alcalina. Enorme. Então, que a gente possa procurar uma água de qualidade, para a gente poder adorar a Deus com saúde. Que Deus abençoe vocês.